Então tá, aplicação do multímetro scanner no diagnóstico de uma central do motor, ok? Vamos lá então, vamos trabalhar assim, ó. Vamos começar com um pedal do acelerador. Eu peguei, porque como a gente não consegue mostrar tudo, porque o tempo é muito pouco, eu peguei um pedal de acelerador aqui, como uma cobaia nossa, ok? Então, o pedal de acelerador, eu estou pegando somente uma pista aqui, eu considero ele como uma interface de ligação do homem com a máquina. Então, o pedal, ele permite a ligação física entre o homem, que é a pessoa que conduz o veículo, e a máquina, que é o computador de controle lá. Ele pode ser um microprocessador ou um microcontrolador, depende da questão de montagem dele. O microprocessador, vocês vão ter os periféricos todo na volta dele. O microcontrolador está tudo embutido no encapsulamento só. Então, hoje, a maioria dos módulos são microcontroladores, porque eles já não possuem mais memórias de apoio na região periférica do processador. Então, é um microcontrolador, dentro dele já vai estar embutido todas as memórias de apoio, EPROM, RAM, ROM, o que tiver vai estar junto ali. Então, nós temos aqui um microcontrolador. Então, vocês podem ver que a gente tem um pedal acelerador, ele está alimentado ali, tem um aterramento e tem um sinal. Então, ele é a interface de ligação do homem com a máquina. Então, o pedal do acelerador, ele tem uma tensão variável, pode ser um potenciômetro, pode ser um sensor de efeito Hall, ele tem uma tensão variável de leitura. Então, o sinal desse sensor, ele vai variar ali de 700 milivolts até 4,5 volts. Então, essa tensão variável aí, ela vai em direção ao processador. Então, tá ali aquele sinal oscilando dentro daquela margem que a gente está vendo na tela. Pessoal, como é que tá a imagem para vocês aí? Tá boa? Essa imagem que vocês estão vendo na tela tá bem visível? Você está vendo em tempo real aí? Tá ok? Tá, perfeito então. Então, se eu tenho este sensor que tem uma tensão variável, quer dizer que eu tenho um fluxo de corrente elétrica circulando nesse circuito eletrônico aí. Então, esse fluxo de corrente vai estar circulando nesse circuito do sensor. O sensor tem uma alimentação de 5 volts, ele tem um aterramento e tem um fluxo de corrente. Esse fluxo de corrente elétrica no microcontrolador, isso vai até ele? Não vai. O microcontrolador ele não impõe carga no circuito. Então, eu não tenho carga dentro do processador para fazer essa corrente circular em direção ao processador. Tá? O processador ele tem o ciclo de trabalho dele ali, ele vai ter toda a cadência de trabalho do próprio clock, do próprio cristal, e aí ele vai ver o tempo de carga do sinal, o tempo que o sinal leva para carregar. A partir daí ele consegue medir essa tensão. Não é o momento aqui da gente falar eletrônica digital. Então, eu não tenho uma carga aplicada no processador. Não tem como. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que botar um resistor de carga nesse circuito aí. Tá? José, serve um copo d'água para mim, que secou a garganta de tanto eu falar no começo aqui. A gente estava organizando os microfones. Ali eu tenho um copo aqui, ó, por favor. Um meio copo de água. Então, eu tenho um resistor de carga no meu circuito ali. Ó. Agora, eu faço essa corrente circular. Então, eu tenho 5 volts, eu tenho terra e eu tenho uma circulação de corrente entre a entrada do sinal, essa entrada rosa aí, essa entrada, a cor dela é por causa que ela aparece bem no fundo da placa da central, que é verde, esse sinal aparece bem essa cor em si. Nós testamos várias cores diferentes em cima de central. E as cores que mais aparecem são o rosa, este rosa aí em cima das placas verdes das centrais, tem um verde limão, tem um azul marinho. Então essa cor de rosa aí, ela foi adotada em função da cor da placa, que ela dá um contraste bom. Esse resistor de carga, então, ele vai fazer circular a corrente nesse circuito aqui. Então, eu tenho que levar em conta o seguinte, eu não exponho o processador à corrente, eu tenho que botar um resistor para fazer com que essa corrente circule entre a fonte geradora do sinal, no caso aqui é o nosso sensor do pedal, até um resistor de carga que tem dentro do módulo, ele tem uma resistência definida em projeto.
Esse resistor de carga ele vai depender muito do circuito na qual ele está montado. Então, sempre vocês vão ter resistores de carga positivos ou negativos em cada sinal de sensor. Não tem como ligar um sinal de um sensor no espaço, ficar suspenso no espaço. Existe uma carga. Essa carga é um resistor. Esse resistor ele pode estar ligado a um aterramento, esse resistor pode estar ligado numa tensão. Quando eu tenho um resistor ligado numa tensão, eu tenho uma linha de sinal. Essa linha de sinal é uma resistência que está ligada numa linha de 5 volts, quer dizer que é um resistor que está puxando para cima, é um resistor pull-up. Quando eu tenho um resistor ligado ao terra, eu tenho um resistor pull-down, ele puxa para o aterramento. Então eu tenho uma linha de sinal puxando um resistor puxando essa linha de sinal para baixo, para o aterramento. Então eu posso ter um resistor pull-up, eu posso ter um resistor pull-down. Dependendo da técnica do sensor que a gente está analisando, esse resistor tem uma aplicação específica. Por exemplo, todos os sensores de temperatura do motor têm resistor pull-up dentro do módulo. Ele está ligado numa linha de 5 volts. A maioria absoluta dos pedais de acelerador tem resistor pull-down, está ligado ao terra. Tem sensores de pressão, MAP, ou sensor de pressão de turbo, que muitos deles são ligados ao terra, outros são ligados à linha de tensão. Então, varia um pouco a construção do fabricante. Então, esse resistor de carga, ele está ligado entre a linha de sinal, tá? E uma carga, uma polaridade elétrica. No caso aqui, o nosso resistor está ligado a um terra, então ele é um resistor pull-down. Processador, ele enxerga tensão elétrica. Processador vê tensão elétrica. Ele não mede corrente, processador não mede temperatura, processador não mede velocidade, processador mede tensão elétrica, ou frequência ou tensão. Tudo vai depender do microcontrolador que a gente tem. Na hora de programar esse microcontrolador, eu vou dizer o que ele tem que ler. Controlador, você vai ver uma variação de tensão. Nesse pino aqui você vai ver uma variação de tensão. Naquele outro pino lá você vai ver uma variação de frequência. Naquele outro pino lá você vai ver uma variação de PWM. Então você vai ter um pulso com uma frequência definida, fixa, e vai variar o PWM, a largura desse sinal. Então eu só tenho que botar isso na programação do módulo. Pode ser que tenha um módulo que use uma variação de tensão num pino e o mesmo módulo para uma outra montadora pode ser que ele tenha uma variação de frequência. Então, aí é a montadora que vai decidir o que quer. Então, eu tenho essas lógicas de controle aqui, ó. Então, por exemplo, a minha lógica de leitura do meu sinal do pedal, ele está variando de 0,7 a 4,5 volts, tá? Então, ele está variando de 0,7 a 4,5 volts. Isso aí é o que o processador enxerga. É o que ele vai enxergar, o que ele vai ver. Ele tem uma área de segurança, uma área de limite. Por exemplo, ele só foi até 4,85 volts. Tá? Então, a margem ideal dele é de 0,7 a 4,5. Ele tem uma área de segurança até 4,85 volts. Se por um acaso, algum motivo, esse sinal subir acima de 4,85 volts, o processador vai ler assim, não, eu tinha que ler de meio a 4,5, de 0,7 a 4,5, mas agora está aparecendo 5 volts. Então, ele entrou na área de defeito e o processador vai dizer, não, eu não posso ler 5 volts, eu tenho que ler no máximo 4,85. Então, se eu ler 5 volts, tem algo de errado. Vai lá, gera um código de falha, gera um DTC e diz assim, tem algo errado, a tensão está muito alta nesse circuito. Então, vai lá, gera um código de falha para quando o operador entrar com o computador e dizer, tensão alta no circuito. Até aí, tudo bem. A minha lógica de leitura é de 0,7 a 4,5 volts. O mínimo admissível é 0,15 volts. Eu já testei isso em muitos módulos. Então, o mínimo aceitável é 0,15 volts. Se o sinal cair abaixo de 0,15, o processador vai dizer, o microcontrolador vai dizer, tem algo errado, não pode. Porque o mínimo aceitável é 0,15 e eu estou lendo 0, então quer dizer que eu tenho um possível curto-circuito ao aterramento. Então, de 0,7 a 4,5 é normal. Se chegar a 5, tem erro, a tensão está muito alta. Se chegar a 0, tem erro, a tensão está muito baixa. Eu vou programar o meu processador para ler essas variáveis. Se for um processador de 8 bits, ele tem uma resolução de 19 milivolts.
Se for um processador de 16 bits, ele tem uma resolução de 9,5 milivolts. Então, ele consegue ler variações de 9,5 em 9,5 milivolts de tensão. Então, ele vai ver essa variação de sinal aí. Para cada nível que muda, ele vai ver onde é que esse sinal está trabalhando, como é que ele está se comportando. Se o sinal cair a 0, curto alterra. Se o sinal for a 5, curto a tensão. Então, por exemplo, se eu tiver o código 0122 lido pelo scanner, quer dizer que eu detectei uma tensão muito baixa no sinal do pedal do acelerador. Se a tensão está muito baixa, quer dizer que eu tenho uma possível falha de 5 volts no meu circuito. Se eu ver o código 0123, quer dizer que eu detectei uma tensão que está muito alta na linha do sinal do pedal. Pode ser que eu esteja com problema de falha de aterramento. Falta um aterramento, um GND. Então aí, olha o que acontece aqui, ó, no caso do código 0122, a tensão está muito baixa. Pode ver que falhou a tensão ali, falhou meus 5 volts. Quando falhou esses 5 volts aqui, ó, olha o que aconteceu. Falhou a alimentação. Quem é a polaridade que se tornou dominante no circuito aqui? Ó? O aterramento. O aterramento se tornou dominante. E aí, quando ele se tornou dominante, retorna um aterramento para o módulo. Retorna lá para o nosso microcontrolador um nível baixo de tensão. Tá? Olha o que aconteceu agora aqui. Rompeu o aterramento. Olha que antes aqui no processador, no sensor de posição, estava tudo aterrado. Agora ficou tudo positivo com tensão. Quando faltou o aterramento, a tensão se tornou dominante em todo o nosso circuito e ela chegou até o processador. Então eu vou ter 5 volts dominando todo o meu circuito. Aí ele vai gerar um código de falha, 0123, e vai dizer a tensão está muito alta no circuito. Se ela está muito alta, me leva a entender que houve uma falha de aterramento, de alimentação, rompeu alguma coisa, e aí o positivo tomou conta aqui do meu circuito, tá? Então, vamos começar assim, ó, no nosso sensor de posição do pedal do acelerador. É uma central Bosch, uma IDC 16C39, ela é utilizada numa gama muito grande de veículos, inclusive máquinas agrícolas, tá? Até nos Estados Unidos, muitos modelos rodam com esse módulo lá. Lá nos Estados Unidos tem a Dodge Sprinter V6, ela usa um motor 6 cilindros V lá, e é uma Dodge Sprinter, que é a nossa Sprinter da Mercedes-Benz. Lá é comercializada como uma Dodge Sprinter. Usa uma 16C39 com uma versão 6 cilindros, ela tem 6 MOSFET negativo. Então ela tem esse conector A e o conector K. É esse módulo que está aqui, ó. Tá? Então é esse módulo que vocês estão vendo aqui na minha mão, é esse módulo aqui, ó. Ele está aqui, tá? Essa 16C39 que está aqui a vista do conector dela, está aqui esse módulo, ó, tá? Já deu? Já deu, tá ok. Tá. Então eu tenho aí o pino K9, que é a pista 1 do pedal. O pino K45 é os 5 volts e o K30 é o aterramento. Então aqui eu tenho o meu circuito real. Então, ali eu tenho 5 volts alimentando o pedal, eu tenho um aterramento nesse pino 4 e eu tenho sinal no pino 3. Aqui, agora, eu tenho um circuito real. Aqui, ele está mais real ainda desse módulo 16C39. Então, aqui vocês têm o conector desse módulo, ele tem um 12 volts que alimenta os pinos 1, 3 e 5. Estes pinos aqui, eles vão lá no regulador de tensão. Esse regulador de tensão, ele vai mandar uns 5 volts lá para o sensor, esse 5 volts ele está estável. Como eu tenho aqui um regulador de tensão que é um trocador de calor, assim falando, então ele gera muito calor. Eu tenho que rebaixar de 12 para 5 volts. E nisso eu tenho 7 volts de diferença. Esses 7 volts gera uma potência em watts. Então, gera calor que vai ser transmitido para a placa. Então, esse tipo de regulador de tensão, ele gera bastante calor. Por isso que essas centrais, elas desprendem muito calor. Já diferente dos circuitos que tem indutor. O indutor, ele já não gera calor, só que ele tem que ter uma construção toda especial.
Então, o meu módulo foi alimentado com 12 volts, veio aqui nesse regulador da família Bosch, é um 40114, lá no pino 42 é uma alimentação de 12 volts constante, e no pino 1 sai 5 volts. Eu posso ver que eu já tenho um capacitor ali, ó. Esse capacitor está ligado ao terra, ele está aterrado aqui, ó. Esse capacitor aqui vai estabilizar essa tensão, ele tem um terra, ele tem um positivo aqui. Aí ele vai sair lá naquele pino 45 do módulo e vai lá alimentar o pedal do acelerador. Eu tenho um aterramento, entra ali naqueles pinos 2, 4 e 6, alimentam toda a placa e ele sai de volta lá no pino 30 para alimentar o pedal. E o sinal dele vai lá naquele pino 9, o sinal dele vai num capacitor de estabilização de entrada. O capacitor ele tem uma função digamos, de estabilização de sinal. Ele vai tirar a flutuação do sinal. Se usa muito digamos, no mercado de eletrônica, a parte ele é um filtro de linha. Tá? Só que às vezes essa palavra filtro de linha, ela remete à situação que parece que a energia passa por dentro dela. E na realidade ela está passando em paralelo pelo lado do sinal. Então ele vai atenuar, ele é um amortecedor de linha, ele vai tirar ondulações dessa linha. Então eu tenho, em toda entrada de sinal, eu tenho um capacitor. Em toda fonte de alimentação, eu tenho um capacitor. Vamos ver, tem algumas perguntas ali. Deixa eu ver o Marcelo. O Marcelo botou ali uma pergunta. Marcelo Cândido. Flávio, existe algum DTC que me fale se o defeito é central ou componente? Não, não. O processador ele não consegue, o microcontrolador ele não consegue definir. Ele diz que tem uma falha no circuito. Só quando tem módulos que analisam a fonte de alimentação de 5 volts. Então, quando for um problema no módulo, ele até vai dizer, olha, existe uma falha na linha de 5 volts, tem algo errado. Então, até se consegue, vários módulos conseguem fazer isso aí. Porque existem alguns reguladores de tensão, tá? Josa, aquelas EDC7, tinha uma EDC7, não chegou a embalar elas, né? A gente tinha uma EDC7 ontem aí. Essa aí. Obrigado. Tá? Quem sabe pega a câmera aí. Tá? Respondendo a pergunta do Marcelo ali. Você pega bem aqui ou não?